Queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, eu os saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e bendigo a Deus de todo o meu coração pela honra que Ele me concede de mais uma vez, nesta noite de terça-feira, dia 31 de março, nós podermos nos reunir. Para mim é uma honra, uma alegria, uma dádiva de Deus. Nós estamos mais uma vez juntos, eu aqui, você aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na condução, sozinho ou com a sua família. E usarmos alguns momentos do nosso tempo para conjuntamente meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Desde o dia 20 de março, quando iniciou-se a quarentena, o período de restrições sociais, de circulação, nós temos estado com vocês nas redes sociais e eu quero convidá-los também, tá bom? A compartilhar, se a palavra meditada aqui tem sido bênção para a tua vida, então te peço que você abençoe também a vida de alguém, compartilhe com alguém, o que Deus tem tratado com o teu coração, divulgue a nossa página no Face, Igreja, o Brasil para Cristo, Ministério Vila Carrão, também a nossa página lá no YouTube, onde essas mensagens estão sendo colocadas todos os dias, Lá é o Brasil para Cristo Vila Carrão, YouTube, O Brasil para Cristo Vila Carrão, e também adicione, participe do nosso WhatsApp, aqui em São Paulo, na capital. Para quem está fora, o código de área é 11, para quem está na capital é só clicar lá, digitar lá o número do nosso WhatsApp, que é 20 98 03 14. 20 98 03 14. Isso. Você pode participar e pode também divulgar, que vai ser uma bênção para nós e um trabalho conjunto que nós estamos fazendo para abençoarmos vidas durante esse período crítico que nós estamos passando e que com certeza há de abençoar vidas que estão espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso estado, e vão se sentir abençoadas e acolhidas também. Durante o dia, queridos, no WhatsApp, nós temos às 9 horas da manhã, todos os dias, às 9 horas da manhã, a participação do nosso departamento de homens das igrejas aqui da região. Uma palavra e uma oração feita pelo departamento de homens. Ao meio-dia, a oração do meio-dia, por irmãs e irmãos que participam dos nossos departamentos de intercessão, na sede, nas congregações. Às 3 horas da tarde, nós temos então a participação do departamento de mulheres. Cada dia uma mulher também tratando, orando, conversando com as irmãs, com as mulheres. Às 6 horas da tarde, então nós temos a participação do departamento de jovens das nossas igrejas, uma palavra, uma oração, entre os jovens, ou para os jovens, todos os dias às 6 da tarde. E à noite, às 9 horas da noite, o nosso período conjunto de oração, todas as noites, e em seguida a nossa ministração da palavra do Senhor, nosso compartilhar da palavra do Senhor, nosso meditar na palavra do Senhor, tá bem? Logo em seguida, depois da oração. Então, eu quero convidar você a estar conosco sempre, como tem feito até agora, nosso abraço, nosso carinho e gratidão a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, nos prestigiado, sabendo que o que nós estamos fazendo é uma pequena parcelazinha do que nós deveríamos estar fazendo, mas que estamos acrescentando aos muitos homens e mulheres de Deus, lideranças, pastores, obreiros e obreiras, povo de Deus, independente de ter cargo, título ou não, que estão nas redes sociais e trabalhando a sua fé, compartilhando a sua fé, a sua crença e confiança em Deus, e que eu tenho certeza está produzindo, sim, frutos para a glória e honra do nome do Senhor. Hoje eu estou aqui no púlpito da igreja, Você já viu ontem, na nossa ministração de ontem, você conheceu a nave, mais uma vez reviveu o que é a nave do templo aqui de Vila Carrão, uma igreja humilde,
né, simples, pequena, e hoje eu os trouxe, né, as trouxe aqui para cima do púlpito comigo, né, que alguns chamam de altar, para nós compartilharmos então um pouquinho da palavra de Deus daqui, tá bom? Então eu quero te convidar desde já para você abrir a sua Bíblia Sagrada, pega ela aí se ainda você não pegou, se ainda não preparou, é um momento gostoso que nós vamos compartilhar um pouquinho sim da palavra do Senhor. E hoje o texto que eu quero meditar com vocês por alguns minutos está no Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 8, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Abra a sua Bíblia aí. Enquanto você está fazendo isso, eu vou nos fazer uma introdução, vamos fazer uma introdução ao assunto, ao texto bíblico, como eu faço todos os dias com você. Nesse texto de Lucas, esse texto, bem é bom dizer, você também vai encontrar o mesmo assunto nos outros dois evangelhos, Mateus, no capítulo 13, e Marcos, capítulo 4. Você não vai encontrá-lo apenas no Evangelho de João. O Evangelho de João é muito especial, nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Enquanto durar a quarentena, em nome do Senhor, nós vamos estar aqui todas as noites para orar juntos e para meditar na palavra do Senhor. No que depender de mim, o meu coração está desejoso de fazer isso. Eu creio que o Senhor vai confirmar e nos abençoar. No momento lá nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de João mais para frente. Mas hoje eu quero, dentre esses três textos que são semelhantes, tratam do mesmo assunto, o Senhor falando sobre a mesma coisa, cada evangelho escrito, até acrescentando, colocando alguns detalhezinhos a mais, que um tem, o outro não tem, mas na essência, o essencial está presente nos três evangelhos igualmente, totalmente igual. O sentido da palavra, as palavras do Senhor, elas estão presentes e são iguais nos três evangelhos. Então, lá Mateus 13, depois você pode até compará-los ou ler os três textos aí de Mateus 13, Marcos 4 e o texto de Lucas 8 que nós vamos ler aqui. Então, muito bem. Nesse texto que nós vamos meditar um pouquinho, o Senhor Jesus faz a apresentação de uma maneira muito detalhada, muito precisa, muito fácil de entender, de como as pessoas reagiriam nos tempos, através dos tempos, em todos os tempos, em relação à ministração ou à palavra transmitida sobre o reino de Deus, a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra de Deus ou da vontade de Deus manifesta à humanidade, manifesta aos homens. O que nós vamos ler é um texto conhecidíssimo dentro do seio evangélico, no meio da igreja, que é a parábola do semeador. Então, a parábola do semeador, ela é tão atual, eu lendo os textos agora à tarde, que foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar, para repartir com você, lendo esse texto, e eu cheguei a um ponto, vamos colocar assim, de afirmar para vocês, como pastor, como líder, como crente em Jesus Cristo, com toda uma vida aí dentro do Evangelho, eu posso testemunhar que essa colocação do Senhor, essa representação do Senhor em relação às reações das pessoas em relação à palavra, a reação das pessoas em relação à palavra, ela é tão precisa hoje, tão precisa, tão dentro da parábola, como se essa parábola o Senhor estivesse dizendo, falando para a gente hoje, nesse momento, se ele estivesse, o próprio Senhor, dizendo, olha, o reino dos céus é assim, a ministração da palavra é feita e as pessoas reagem de maneiras diferentes. E o Senhor dá um exemplo aqui, usa o exemplo de 4 formas, ou 4 possibilidades, ou 4 reações diferentes que as pessoas podem ter, e que a gente vai já ler aqui. Ele conta a parábola, ele fala a parábola, e depois ele explica a parábola de uma maneira mais
separada, mais singular para os seus discípulos. A parábola é falada para todos que estão ouvindo, e depois ele a explica privadamente, particularmente para os discípulos que vêm até o Senhor perguntar, pedir para ele, na verdade, Senhor, explica para a gente o que o Senhor quis dizer com essa parábola, com essa figura de linguagem que o Senhor usou para representar, para explicar, para anunciar o que é o reino de Deus. Eu chamo a atenção já para o fato de, na parábola, o Senhor não usa o verbo nem no passado, o verbo semear não está nem no passado nem no futuro. O semeador sai a semear no presente. Na explicação, quando ele vai identificar cada tipo de reação, ele também coloca o verbo ser, no caso, no presente. Ele não diz foram e não diz serão, ele diz eles são. Então, isso para mim é suficiente, além da precisão da verdade de que essa parábola é tremendamente atual, né? O que ele explica aqui como sendo a realidade no texto é, na verdade, a realidade hoje. Você vê hoje, como pastor, como ministro do Evangelho, como alguém que fala da palavra, repito, eu testemunho que direto em todos os tempos, você, na história, hoje em dia, e vai continuar sendo assim, quem ouve a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, as regras do Senhor de vida, as revelações a respeito da pessoa de Deus e da sua vontade, a condição humana que precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer a Deus como o único Deus, a Jesus Cristo como o único Salvador, pedir perdão dos seus pecados, passar por um processo de renascimento, como a palavra ensina, para se tornar uma nova criatura, para passar a ser herdeiro da vida eterna. Existem todas umas regras, umas revelações, umas posições que o homem precisa abraçar, que são a vontade expressa, a palavra expressa de Deus, e que quando as pessoas ouvem essas palavras de Deus, elas então vão reagir de formas diferentes. O Senhor dá quatro formas diferentes de reagir. Então eu quero te convidar a irmos para o texto bíblico, lá de Lucas capítulo 8, pega a tua Bíblia aí. Nós vamos ler primeiro o Senhor falando a parábola, declarando a parábola, e depois então nós vamos para a explicação também que está dentro do texto. No Evangelho de Lucas, a parábola e a sua explicação, elas estão na sequência, não há intervalo. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus explica o porquê ele fala dessa maneira figurada para as pessoas e não de uma maneira mais declarada, mais clara, né? Ele usa uma figura de linguagem, ele usa alegorias para representar, para apresentar o que é o reino de Deus, o que são os mandamentos, o que é a vontade do Senhor. E depois ele explica o significado delas. Nos outros dois evangelhos, então, ele justifica o porquê, ele explica, ele declara o porquê, ele fala em parábolas. Aqui no Evangelho de Lucas, o registro vai direto da ministração da parábola para a explicação. Então eu quero te convidar, por favor, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 8, a partir do verso de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 4. A gente vai lendo devagarzinho, sem pressa, né? Para que cada palavra desse texto permaneça dentro do nosso coração como uma semente que ele é, né? A semente, eu chamo a atenção para isso, a semente aqui da parábola, ela é sempre a mesma, a boa semente, e que cai, a diferença está nos solos que ela vem a cair, no ato, no exercício da semeadura pelo semeador. Então vamos lá,
chamando atenção para isso. E, assentando-se na praia, é o que diz um dos textos aí, e ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele, gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. Continue comigo aí lendo. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e cresceu, e com ela os espinhos, e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esta é a parábola. O Senhor dizendo que o semeador saiu a semear. Em outro texto ele vai dizer agora, que a gente já vai ver, que a semente é a palavra de Deus. E o semeador é aquele que espalha, que propaga a palavra de Deus. Por isso que eu te convido a ler os outros dois textos, que há alguns detalhezinhos lá do escritor, colocando um detalhezinho a mais, um acrescentar de informação a mais. Não há mudança, não há diferença, não há confronto, não há conflito. Jesus está sentado de lá em Mateus, num barquinho, à beira do mar. Diz o texto lá de Mateus que ele saiu de dentro de casa, ele morava em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Parte dos seus discípulos eram pescadores, tinham a pesca como profissão. Então Jesus sai de dentro de casa, senta-se nesse barquinho, uma multidão se ajunta de todas as cidades, como a gente acabou de ler, e então ele se assenta dentro desse barquinho, na beira da água ali, e começa a tratar com eles, ensiná-los muitas coisas. E dentre as muitas coisas que Jesus está ensinando a essa multidão, ele fala para elas essa parábola: vocês que estão me ouvindo, é como se o Senhor estivesse dizendo exatamente assim: vocês que estão me ouvindo, precisam saber de uma coisa. Entre vocês aí existem 4 tipos de solo diferentes. A semente é o que eu estou falando, Jesus dizendo isso a eles. Mas como cada um vai reagir, vai receber a palavra, é o que vai determinar, esclarecer, demonstrar que tipo de solo é o coração dessa pessoa. Então, a parábola já está colocada. E nós fomos até o fim dela. Agora vamos para a explicação. No verso de número 9 diz: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Parece que o Senhor está querendo dizer assim: não, eu estou só falando para alguns, não entenda assim. Eu estou apenas anunciando para quem eu quero, para quem eu gosto, para quem é mais próximo de mim. O resto eu não estou preocupado que entenda. Se você for para as outras duas parábolas, para os outros 2 textos, os outros 2 evangelhos, me perdoe, você vai ver que o Senhor explica. Eu disse no começo que o Senhor explica o porquê ele está falando em parábola. Porque o coração de quem estava ouvindo, ele mesmo declara, o coração desse povo é um coração duro. Eles não ouvem de bom grado, eles não ouvem com boa vontade, não têm a intenção nenhuma de abraçar o que está sendo ensinado. Eles ouvem, mas o ouvido deles é um ouvido que não quer ouvir. Os olhos deles são olhos que não querem ver. E você entende muito bem o que isso quer dizer. Então o Senhor explica para eles: olha, eu falo em parábolas porque eles não querem ouvir a verdade. E todas as vezes que o Senhor
foi direto na palavra, na ministração, sempre houve uma reação negativa por parte da maioria dos seus ouvintes. E uma grande parte, particularmente dos fariseus, dos sacerdotes, dos religiosos da época. Eles não queriam ouvir o que o Senhor tinha para dizer, porque questionavam alguns pontos que eles tinham como importantes e que o Senhor dizia para eles: olha, se você pegar o que você tem como valor, o que você tem como crença, o que você tem como prática e colocá-los diante do modelo de Deus, você vai ver que não vai se encaixar, não vai enquadrar, não vai combinar. Então é preciso mudar. E essa parábola, com essa fala do Senhor, essa palavra do Senhor, ela vale para hoje. De repente você tem as suas crenças, você tem a sua forma de ver, você tem a sua religião, que você entende, que você acredita que é o caminho ideal, o caminho melhor para você vivenciar a sua fé, o que a tua religião ensina, o que a tua crença vê como ideal, como verdadeiro, como preciso. E aí o Senhor vem e diz: olha, fala para você, se eu pegar o que você acredita, se você pegar o que você acredita, o que você tem declarado como princípio de fé, a tua prática religiosa, os pontos que você abraça como princípios de fé para a tua vida, quando você colocar na palavra, no que Deus colocou como molde da palavra para você procurar ajustar, enquadrar, você vai ver que não vai caber. Mais para frente um pouquinho nós vamos falar sobre a ressurreição. Nós estamos caminhando para a semana da Páscoa. Domingo que vem é o domingo chamado Domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém. Nós vamos conversar um pouquinho lá no tempo certo. E o que isso significa para a vida humana, para a vida do homem e da mulher, tem sido muito distorcido, na verdade. Então o Senhor falando: olha, o que você tem como princípio de fé, pegue o que você acredita, traga para dentro do que a palavra de Deus diz e veja se enquadra. Se não se enquadrar, aí você tem que decidir se esta palavra para você, que você ouviu, que você achou boa, que você se agradou dela, veja o que vai acontecer com a tua vida, que tipo de resultado ela vai trazer para você. Então o Senhor vai explicar a parábola para os seus discípulos, justificando, como eu disse: olha, eu falo em parábola para eles porque o coração deles é um coração difícil, é um coração duro, eles não querem ouvir a palavra, eles não querem comparar o que eles têm com o que Deus está colocando para eles como sendo o real e verdadeiro. Então não adianta falar explicadamente, então eu falo por parábolas. Quem ouvir, ouviu, é o que ele diz aqui: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem quiser entender, que entenda. Se não quiser, a palavra está dada, a semente está lançada. Então, a partir do verso de número 10, vamos ler a partir do verso 10, a gente já leu, verso 11 agora. Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Interessante, guarde isso como a verdade absoluta para a tua vida. A semente que o semeador saiu a semear é a palavra de Deus. E os que percebam que os verbos estão sempre no presente, porque esse texto, essa parábola e a sua explicação era para aquele momento, se enquadrava, se aplicava àquele momento, mas se aplicaria também em todo o tempo, nas gerações seguintes, nos séculos seguintes, e como eu tenho dito a cada dia da semana aqui, vale para hoje, se aplica ao dia de hoje, alcança o dia de hoje, e alcançando o dia de hoje, alcança quem tiver ou quem estiver ouvindo a palavra, quem está recebendo a semente da palavra. Então vamos lá para a explicação, e eu vou chamando a atenção para alguns detalhes que estão colocados aqui. Verso 12 diz: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem
Mas depois vem o diabo. Nos outros dois evangelhos um diz Satanás, outro evangelho diz o maligno. Aqui diz, vem o diabo, né? E tira-lhes, arranca-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Já o Senhor faz uma declaração tremenda aqui, que eu quero chamar a atenção, que esta semente é uma semente que produz a salvação da alma. Não é qualquer semente, não é semente de prosperidade, não é semente de riqueza. Desculpe eu repetir isso toda vez, gente. Não é semente para resolver problemas, não é semente para prosperar, não é semente, é semente que produz, essa semente da palavra de Deus, ou a semente da palavra de Deus produz salvação, mas salvação para quem crê. E o semeador, semeando essa palavra que traz salvação, parte dessa palavra, nós vimos na parábola, cai na beira do caminho. Aí quando ele cai na beira do caminho, o Senhor diz que esse caminho, essa beira de caminho, são aqueles que ouvem, mas logo vem um maligno, vem o diabo, vem Satanás e arranca, arrebata, em outro texto, tira do coração dessas pessoas a semente. Então, se você jogar uma semente, alguém vai lá e tira, não tem o que nascer, não tem o que produzir, não tem o que brotar. E o arrancar, o tirar a semente, o Senhor Jesus, nos 3 textos, nos 3 evangelhos, ele diz, isso é uma ação do maligno. O diabo não quer que a pessoa seja salva, o diabo não quer que a pessoa creia, o diabo não quer que a pessoa coloque a sua vida dentro do que é a palavra de Deus, o modelo de Deus para a sua existência, para a sua salvação. Então ele vai lá e arranca. Esse é o primeiro tipo de solo, o solo que está à beira do caminho. A semente é lançada, a semente é sempre a mesma, é a boa semente, é a palavra de Deus. Mas no primeiro momento, na primeira parte da parábola, o Senhor já diz, olha, tem gente que o diabo vem já, a pessoa ouve a palavra, mas o diabo já vem de cara, já vai lá e tira, arranca, para não haver qualquer possibilidade dessa pessoa ser alcançada, abrir o espaço para a salvação da sua alma através da crença, porque a palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja salvo. Então nós já temos a primeira semente explicada. No seguinte, o verso de número 13 agora, diz assim, vamos lá. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. Puxa, como eu posso testemunhar isso como verdadeiro para os dias de hoje? O Senhor está explicando o que é a realidade do reino de Deus, o que é a realidade do tempo da graça do Senhor, da salvação pela fé. Desde aquele momento em que ele está contando a parábola, já se aplicava àquelas pessoas que estavam em volta dele, aquela multidão que estava em volta dele, e se aplica, como eu disse, estou repetindo, em todos os tempos, em todas as gerações, até o dia de hoje, em todos os lugares do mundo onde esse evangelho tem sido pregado. Quantas pessoas ouvem a palavra, seja no templo, seja nas redes sociais, seja pregando, alguém pregando, testemunhando, seja num culto, seja no rádio, seja através de uma literatura, a pessoa recebe com alegria, puxa, que coisa linda, que coisa boa e tal. Daqui a pouco alguma coisa acontece e toda aquela alegria acaba, todo aquele desejo de abraçar a palavra acaba, porque ainda que tenha sido uma boa semente, a semente semeada, ainda que o solo aparentemente tenha absorvido, tenha recebido a semente, não tem raiz, não tem profundidade. A terra, diz a palavra, a terra é rasa, a semente não cria raízes. Então logo termina, logo
desaparece. Está colocada aí a segunda explicação do segundo solo. Então vamos para o terceiro. E as que caem sobre ou entre espinhos, estes são os que ouviram a palavra e deixa eu ver aqui, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Terceiro solo. Nós vimos o primeiro, o diabo já vem, já leva embora, não tem nada mais que possa acontecer. O segundo solo começa com alegria, tal, recebe, mas daqui a pouco some. Terceiro solo é o lugar, a semente que caiu entre os espinhos. E o Senhor coloca os espinhos como uma alegoria. Ele diz aqui dos deleites da vida, dos cuidados da vida, das ansiedades da vida, dos objetivos de riqueza. Embora a palavra esteja semeada lá dentro, e como eu, como pastor, posso testemunhar isso, quanta gente boa, linda, recebe a palavra está dentro do coração lá, mas ela é sufocada, ela é impedida de crescer, de dar frutos, porque a pessoa não se disponibiliza, ela não se dispõe a serviço do Senhor, a viver o que a palavra dá como base, como regra, como modelo de vida, de serviço a Deus, de vida pessoal. Então, ela, ao invés de estar servindo a Deus, ela quer desfrutar da vida, e não que não haja a permissão de Deus ou a bênção de Deus para o lazer, para o trabalho, para a vida em família, em absoluto. Tem muita gente que acha que crente não vive, que crente é dominado, que crente é subjugado, que crente não sorri, que crente não é alegre, que crente não tem satisfação na vida. Pelo amor de Deus, se tem alguém que tem razão de ser feliz e alegre, são os crentes em Jesus Cristo. Esses têm razão real para viver, para se alegrar, para sorrir, não importa o que esteja acontecendo na vida pessoal, na vida secular, na vida comum, o coração deles está descansado, o coração delas está descansado na presença do Senhor. Então elas vivem o Evangelho, mas tem pessoas que têm tudo para produzir muito fruto, mas entre estar na presença do Senhor e fazer outras coisas, prefere fazer outras coisas. Então o Senhor diz, olha, essas pessoas não vão frutificar o tanto quanto elas poderiam. Muitas nem fruto dão. A semente está lá, mas não deu nada. Esse é o terceiro solo. O quarto solo, então, a quarta semente explicada, nós já estamos partindo para o final, está no verso de número, o último verso que nós vamos ler, o verso de número 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Terra boa, que vai produzir fruto. A semente, eu quero chamar a atenção, é sempre a mesma. O que muda é o solo. O que vai definir ou decidir o que vai acontecer com a semente, que é boa semente, é o solo sobre o qual ela caiu. E eu quero encerrar então essa breve meditação de hoje. Não há muito o que dizer, a parábola é autoexplicativa, o próprio Senhor Jesus explicou a parábola. O que nos resta fazer é perguntar, que tipo de solo é o teu coração? Que tipo, a semente tem sido plantada? Que tipo de solo é o teu coração? É um solo que está à beira do caminho, você ouve, legal, o pastor deu uma boa palavra, hoje que coisa gostosa, pastor, muito obrigado. Não é a mim que você tem que agradecer, eu não sou nada. Quem fala contigo é o Senhor, eu só leio a palavra, compartilho com você o que está escrito na palavra, não tem nada meu aqui, não tem nada de mim aqui. Está certo que eu reparto contigo os meus princípios de fé pessoal, que são baseados na palavra, eu reparto com vocês a palavra. Convido a vocês, olha, o que eu estou falando para vocês, vai lá na palavra e vê se é isso mesmo. Nós estamos lendo aqui, às vezes eu engasgo aqui na leitura e tal, mas você está com a Bíblia Sagrada na tua mão aí. Você pode confirmar o que a gente está dizendo. Pergunta do Senhor para você e para mim hoje, para nós hoje, né? Para todos nós, que tipo de solo é o teu coração?
Porque o Senhor já disse, é o coração, a semente, ela é semeada no coração. Alguns corações são aqueles corações que ouvem lá e tal, mas não tem nenhuma ligação, não há nem tempo de vida. A semente cai, o inferno já vai lá e tira de lá. É como se ele nunca tivesse sido semeado. Basicamente isso, para resumir. O segundo solo é aquele solo que recebe com alegria. Talvez você esteja sendo tratada pelo Senhor, particularmente você, querido ou querida, que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Quero te convidar a você tomar a decisão. A semente está sendo plantada, semeada, na tua vida. E uma semente tem o seu ciclo, né, de vida. A semente é semeada, primeiro ela precisa germinar, nascer. Segunda parte, ou segundo momento, ela precisa brotar, surgir, aparecer. Terceiro momento, ela precisa crescer. Quarto momento, normalmente ela vai florescer. E num quinto estágio, então, ela vai frutificar, produzir alguma coisa, produzir algo bom, que é a essência da semente. Teu coração é aquele solo que ouve com alegria, oh, que coisa boa, que palavra bonita da Bíblia. Mas daqui a pouquinho você se esquece, passa para lá, qualquer batalhazinha, qualquer lutazinha, qualquer sofrimento, qualquer tentação. O Senhor no outro texto fala sobre a tentação. Você vai lá e abre mão, deixa a semente morrer, porque não permitiu que ela criasse raiz na tua vida, no teu coração. Será que o teu coração é aquele coração, aquele solo que tem a semente, mas tem um monte de outros cuidados, tem um monte de outros valores? Quero te recordar aquela meditação que nós tivemos ainda essa semana. Onde está o teu tesouro? Lembra dela? Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro for a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a tua vida, é lá que vai estar o teu coração. Então não vai ter cuidado de vida, não vai ter desejo de riqueza, não vai ter nenhum outro espinheiro que vai abafar, vai impedir, vai sufocar, como nós lemos, essa semente e essa plantinha germinada, nascida da semente, que o Senhor mesmo plantou no teu coração. Qual é o teu solo? Qual é o solo do teu coração? Eu oro a Deus, em nome de Jesus, para que o teu solo, o meu solo, o coração nosso, seja aquele coração que tem uma boa terra, uma terra fértil, uma terra abençoada, uma terra virgem, uma terra viva, onde a semente cai, onde a semente cai e cria raízes profundas, brota, germina, brota, cresce, floresce, produz frutos na nossa vida para a glória de Deus. E quando nós produzimos frutos para a glória de Deus, ou fazemos isso, o Senhor disse aqui, nós fazemos isso com constância, com perseverança, sempre estamos frutificando, sempre estamos sendo úteis na presença do Senhor, sempre estamos sendo abençoados e abençoadas nas mãos do Senhor. Que essa seja a tua realidade de vida, que esta palavra tão pequena, tão simples de hoje, mais uma vez, que ela produza, em nome do Senhor Jesus, frutos para a glória de Deus na tua vida, em benefício teu pessoal, da tua família, da tua casa, de outras pessoas, sim. Mas como nós vimos o Senhor explicando, o maior fruto que essa semente vai produzir é a salvação da tua alma, é trazer você à família de Deus. Se você já faz parte disso, se você já é uma terra fértil, onde a semente já está produzindo frutos para a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se você ainda não é, se você ainda não recebeu, não aceitou o Senhor como teu Salvador, não colocou a tua vida dizendo, Senhor, eu quero colocar a minha vida, a minha existência, a minha fé, a minha crença, meu modo de ser dentro do que é o teu modelo, o teu molde. Eu quero colocar minha vida dentro do teu molde. Você pode fazer isso hoje, aí onde você está. Dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. A tua semente está no meu coração, que ela produza frutos para a honra e glória do teu nome. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por esses momentos especiais que nós pudemos, nesta noite, mais uma vez,
compartilhar, meditar a Tua palavra com simplicidade, meu Deus, sem muito o que acrescentar naquilo que o Senhor mesmo explicou, o Senhor mesmo detalhou. Pai, a nossa oração, a minha oração, especialmente a minha oração, Pai, diante de Ti é que a palavra de hoje, que essa semente de hoje caia em boa terra, Pai. Que esses corações todos que já estão ouvindo e orando comigo agora, sejam terra boa, terra preparada, terra adubada, terra, Senhor, lavrada, e que a semente ali produza muito fruto para a honra e glória do Teu nome, e que vidas sejam salvas, alcançadas pelo Teu amor, através da semente da Tua palavra. Se alguém hoje, Senhor, nesta oração está declarando diante de Ti, o Te receber como Salvador, o reconhecer-Te como seu Salvador pessoal, Pai, que a Tua paz, que a unção do Teu Espírito Santo, como selo glorioso, confirme este ato, esta decisão e essa escolha, Pai, e que seja mais uma vida caminhando na Tua presença, como fruto do Teu trabalho também, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém, e graças a Deus. Muito bem, mais um momento de partilhar da palavra, foi bênção para mim, desejo que tenha sido bênção para você também. Se você puder compartilhar ou divulgar, Deus te abençoe pelo teu trabalho. É um trabalho, como eu disse, conjunto, eu e você semeando a palavra do Senhor, tá bem? Amanhã estamos juntos novamente, como eu disse, o nosso período de oração, às 9 horas, depois a palavra do Senhor. Vamos continuar juntos. Enquanto nós não pudermos ir ao templo, nós vamos estar cultuando a Deus aqui. Deus te abençoe. Até amanhã. Um abraço do meu coração para o teu coração. E aquele nosso lema: a lâmpada não vai se apagar. Deus te abençoe. A paz do Senhor.